Aloha, comunidade do surf pernambucano, nordestino, brasileiro. Boa tarde, estamos iniciando aqui o segundo episódio do podcast Bob Russo Surf é Vida. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu trago aqui duas atrações mais do que especiais. Duas figuras que realmente têm uma relevância enorme dentro do surf brasileiro, desde sempre. E hoje mais ainda, porque estão atuando diretamente na organização e nas realizações dos eventos de surf no Brasil. Eu trago aqui para vocês hoje o meu amigo Big Rider de longa data, Fábio Cuencas, técnico da Seleção Brasileira de Surf Master, campeão agora recentemente em El Salvador, na praia de El Sunzal, e o nosso Geraldo Cavalcante, o querido Geraldinho do surf, o cara que organizou o surf no estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro e agora está organizando em todo o Brasil. Uma figura reconhecida pelo seu valor de trabalho em realizar o melhor para o nosso esporte. Então, antes de começar a perguntar aqui aos meus amigos, eu gostaria de declarar aqui a minha gratidão aos nossos apoiadores, né? A Líder Telecom, grandes conexões acontecem aqui, a Texel, né? Se você quer qualidade em sua prancha, procure os blocos da Texel. A diretoria Surf Point, se você está ali por Itapuama e quer fazer um rango ou precisa de algum acessório, uma cordinha, uma parafina, um short, uma lycra, ou mesmo comprar uma prancha usada ou alugar, procure Gustavo Costa na diretoria Surf Clube ali em Itapuama. Agradecer também ao meu amigo Filipinho Design, né, que criou essa marca aqui para mim. E é um cara que tem uma realização dentro do esporte, do surf, com mais de 100 marcas já feitas e comercializadas. Também agradecer a Casa do Pará, né, o melhor açaí do Brasil. Casa do Pará, que tem aí algumas lojas espalhadas pelo Recife, em Olinda, no Espinheiro, em Casa Forte, em Boa Viagem, Piedade e agora também em São Paulo, em Fortaleza. Então, galera aí de São Paulo e de Fortaleza, quiser tomar o melhor açaí do planeta, vá na Casa do Pará e me diga se eu estou errado. E também, principalmente, quero agradecer aqui ao meu amigo Maurício Bandeira, da Mais Surf, né? O nosso apoiador master nesse momento, que tem umas pranchas assim de alta qualidade, talvez as melhores pranchas de Pernambuco, algumas das melhores pranchas do Brasil. Inclusive o Maurício tem agora desenvolvido alguns projetos que ele está trabalhando conjuntamente, tanto com a Tokoro como a Shapai e o Tim Petson, né? É Tim Petson o nome do shape lá do Ítalo Ferreira. Então são pranchas assim de uma qualidade excepcional e se você procura uma prancha realmente com uma qualidade maior, vá à loja do Maurício ali na Abdias de Carvalho, converse diretamente com ele, que ele é um surfista altamente experiente e trará para você a melhor opção para o seu surf. Valeu, galera? Então, depois de declarar aqui a minha gratidão a todos esses apoiadores, eu vou começar aqui por ordem, né? De idade, com meu amigo Geraldo Cavalcante, que tem muita história para contar. Fomos parceiros lá no Havaí, né? Participamos de várias situações juntas e é um amigo que eu tenho há 40 anos, né? Trabalhamos juntos no primeiro grande evento, o Match Ballet, que teve aqui em Pernambuco, né? Um primeiro evento assim a nível nacional, com mídia, com respaldo. Então, Geraldinho é um amigo de longa data, é um cara que está aí na luta pela organização do surf brasileiro há mais de 40 anos. Mas esse há mais de 40 anos eu quero saber o antes, né? Lá o comecinho. Então, Geraldinho, a primeira pergunta que eu tenho para você, meu irmão, é como é que o surf entrou na tua vida? Aquele garoto Geraldinho de Olinda, como foi que ele ouviu a primeira vez a palavra surf, ouviu uma prancha, ou mesmo pegou uma onda, onde foi, quem era a tua turma, quem eram teus ídolos, tuas referências naquela época? Conta aí a tua história do início do teu surf, para a galera saber que além de um grande organizador, você também já foi um grande surfista. E agora, pelo que eu soube, está aí, né, na academia, malhando para voltar a pegar as ondas. Então me diz aí, o surfista Geraldinho, conta a tua história. Cara, primeiro parabenizar aí o programa, muito importante. Quando você me ligou,
Pô, estava precisando aqui em Pernambuco e temos vários outros, né, programas, podcast no Brasil todo e a gente precisava, né? Pernambuco tem muita história, o Nordeste tem muita história para falar e muito importante isso. Eu espero vida longa aí pro programa, Guilherme, realmente. Obrigado. Como você falou, né, temos amizade de muitos anos, realmente. Do Metibali até o ano que vem, vão fazer 40 anos em fevereiro do ano que vem. Do evento, né? Então, Exato. realmente é muita estrada aí. Cara, eu comecei a surfar em Olinda, eu sou primo de Paulo Cristo, né? Que é uma das maiores lendas. Que Dos teve primeiros de cheio, fabricantes, praticamente, né? O primeiro. Que foi o primeiro, na verdade, em Pernambuco, né? Que veio. E eu acho que tinha o quê? 11 anos. Ainda não tinha nem o dique em Olinda. O dique foi colocado ali, aquelas pedras de Olinda, em 78. 77 para 78. E a gente surfava ali, era mar aberto, tinha altas ondas, tinha Vaizinho, tinha Olinda Praia Clube. Né? Então, ondas boas ali dentro da cidade. Onde tinha também as duas das primeiras surfistas femininas, Luciana e André Burger ali, que surfavam naquela época já, em 70 e... Vieram antes de Pabinha? Antes, muito antes mesmo. Ah, tá. Entendeu? Então ali a gente começou a surfar ali. E eu acompanhei toda aquela parte do dique. Eu me lembro quando o dique estava fechando, era Barreto Guimarães até, vice-governador assumindo o governo de Pernambuco, e estava colocando as pedras, aí a gente fez um campeonato de remada para poder falar com ele para deixar pelo menos uma passagem, né, da ondulação. E deu um dos maiores mares da história que eu vi dentro da cidade quando o dique estava fechando, gigante. A água só tinha um lugar para passar, meu irmão. Foi assim, uma semana de onda, depois também morreu. E depois ficou o surf ali na caldeira, né? Que era aquela caldeira do navio afundado lá na frente, Del Chifre, e chamada de Radistai, que era ali nos Milagres. Até Heraldo tinha uma casa, mãe de Heraldo tinha uma casa ali, 10 casas junto daquele pico ali, que também tinha altas ondas, que ali era a cidade de Olinda, que eram casas, né, nas antigas, na igrejinha dos Milagres, que a gente surfava com as paredes das casas embaixo. E lógico, nos famosos acampamentos na Praia do Cubo, que a gente ia, os pais deixavam lá, ia buscar 10, 12 dias depois, né? E nesse tempo a gente realmente, ali é que eu vi que era histórico, né? Que a gente chegava na praia sem água, sem nada. Era um tempo de pura aventura, era, né? de aventura total, meu irmão, total. E incerteza, né? Você não... Isso, mas comendo o que dava para comer, né? Viajando da maneira que dava. E todo mundo curtia, a gente saía para surfar em Gaibu, tinha que sair de Olinda, pegar um ônibus lá para perto do aeroporto para o Cabo, pegar o old trem e o ônibus dos estudantes que ia para Gaibu. Você lembra onde? E um detalhe, muitas vezes, desculpa interromper, Geraldinho, pegava uma caminhonete de noite para chegar em Gaibu e dormir nos terraços. Passamos tudo por isso, né? Passamos por isso, exatamente. Mas é isso, é muito bom também ver tudo que a gente passou na época que a gente não conversava com nossos pais, nem tios, nem avós sobre surf, porque não tinha essa conversa. E hoje é muito bom, às vezes eu estou dentro d'água, né? Esses 2 anos, pelos trabalhos da Confederação, foi os 2 anos que eu menos surfei na minha vida, cara. Foi esses 2 anos, mas vale a pena, porque é o que a gente queria, entendeu? Então, uma confederação que a gente conseguiu juntar também, Guilherme, passando lá de trás, há mais de 50 anos, que a gente vê. Eu fiz 63 agora, então 52 anos, né? E ver hoje um grupo que a gente conseguiu fazer de Teco, Paulo Moura, Bocão e tantos outros, Duda e Joxó, né? Cuencas, Tatuí, né? Tantas outras, Mauro, Brigitte, Burle, Picuruta, Raoni já novo que vem e tal, mas é uma galera, cara, que a gente conseguiu juntar e todo mundo, né, num só dilema, que é deixar um legado, uma base, uma estrutura para o resto da vida, né? Então, você vê Teco mesmo, eu passei 5 anos chamando ele, vamos, ele não. Eu me lembro, você ligava para mim. Né? Vamos não, e tá aí, cara, realmente
se saindo um presidente que a gente não vê outro nome hoje no lugar Não. que diga quem é que poderia substituir ele hoje. Não tem, cara, entendeu? Então, o Bocão, pô, é uma, eu digo, não é uma lenda, é a nossa entidade, né? Então, você tá ali com Boca, é história viva, é saber que a gente tá realmente direcionado e a galera nova que vem, né? Como Paulo Moura, Guga Arruda e Jaqueline Silva, e toda uma galera tá vindo agora de Juiz, né? Que a gente tá aproveitando, muita gente nova, Mandinho, tá? Isso fruto de um trabalho também da Confederação. Isso a gente vê que a gente está chegando, não. A gente chegou no caminho certo. Eu acho que foi para isso que lá atrás, eu acho que a gente não tinha essa certeza e a gente, sinceramente, muita gente faz. Vocês imaginavam chegar no ponto que chegou hoje? Eu vou dizer, não. Nem quando a gente desenhava nos cadernos, Havaí, tal, e de repente a gente morando junto lá no Hawaii, 5 anos, né? Quem imaginava, né? Era tão distante, né, aquilo ali que a gente conseguiu estar anos lá na Meca e viajar a várias partes do mundo e pegar onda em vários lugares. E é isso, cara. Eu acho que o surf chegou agora num patamar que quem realmente tem, né, o lifestyle do surf, cara, sempre acreditou, né, que é a gente. Então hoje tem um grupo ainda que é contra o surf ter entrado nas Olimpíadas e outros que são aqueles realmente raiz, né, que nunca quis. Eu apoio os dois, eu acho que tem espaço para os dois segmentos, entendeu? Aqueles que realmente são saudosistas e também, lógico, de um progresso como foi o surf entrar nos Jogos Olímpicos e aí, né, disparar. Então eu acho que a gente faz muito parte de todo esse crescimento. Muita gente faz parte desse crescimento. Não teria chegado se a gente tivesse desistido, muitos de nós tivessem desistido lá atrás. Então, eu acho que isso vem coroar. Eu acredito que a gente tenha, a partir de hoje, mais 12 anos para frente para deixar uma base para o surf que ninguém mais vai conseguir destruir. Ninguém. Porque aí a gente vai estar emplacando, a gente emplacou a segunda geração, não é de surfistas, de competidores, é de atletas que hoje estão na administração, que é o mais difícil. E a gente vai para a terceira daqui a 4 anos. Então, depois da terceira, cara, ninguém derruba. Com certeza. Mas, Geraldinho, vê bem, nós vamos falar e abordar todos esses temas e falar dessas celebridades ídolos do surf nacional que você citou, com certeza. Mas antes de passar a bola para Quen, eu quero ainda esmiuçar um pouquinho mais aquele garoto lá, para a gente saber a história, porque justamente a intenção desse podcast é contar a história para as gerações atuais saberem como foi o desenvolvimento, o desenrolar, de como é que o surf chegou aí, a esse ponto, né? Então eu vou falar aqui para prestigiar também a sua terra, Olinda, que é uma cidade maravilhosa, que todo brasileiro deveria conhecer e amar, porque é histórica e é linda mesmo. E falar daquela galera do surf de Olinda, da sua época, né? Que eu convivi com alguns, os irmãos Franklin, Fábio, Neguinho. Faleceu os três, infelizmente. Os Frank três já meu falecidos, cunhado, né? justamente. Aí Isso. faleceu também o Gero, que era amigão meu, Gero, irmão do Brenaipa, lógico. né, do Breno. Gero faleceu no dia que meu filho mais velho nasceu. Que Thiago nasceu, cara, certo. E depois também tinha Tirelli, tinha Catane, muita tinha gente boa que foi. Um dos que eu considerava um dos melhores, acredito ter sido um dos primeiros pernambucanos a viajar pro Havaí e surfar, que é Neizinho Maranhão. Neizinho. Então, essa tua turma ali, esse Pedro Mendes e tudo mais, quem era assim os feras, quem era o teu ídolo, quem era a tua referência naquela época ali? Cara, a gente é engraçado, a gente quando começou a surfar já tinha toda essa galera, né? Catan, né? Que eu falei aqui. Esqueci do falecido Lito também. Lito já, exatamente. Lito foi quem ganhou o primeiro campeonato que a gente fez, acho que em 1981, se eu não me engano. A gente fez até uma homenagem lá em Olinda e a filha dele levou o troféu. Né? Legal. E muita gente boa. Na época de competição mais progressista, era Sérgio B que a gente chamava. Pegava muito, a gente tinha aquelas lighting boat amarela, laranja, você lembra que chega com raio? Qual foi a tua primeira prancha? A minha foi uma Paulo Cristo. Certo. Paulo Cristo. Tu lembra o ano, não? Acho que 76, assim, se eu não me engano.
Porque antes era Guarujá, aquela que a gente queimava de isopor, que meu irmão só faltava... Pedia pra mãe botar um pano, né? Não, pra fazer era um tecido. isso depois, mas era ali que chegava todo assado, Passei por isso passava também. 3 dias. Né? Mas a Guarujá era uma prancha muito frágil, ela partia muito fragilmente. Muito. A Planonda era mais resistente. Lá no Rio rolava uma também chamada Copacabana. Ela tinha um bico assim meio quadrado, com 2 canaletas embaixo. Foi numa dessa, Tive numa Gladson também. Aí comprei uma Guarujá, que parecia mais uma prancha, no primeiro dia tinha partiu. aquela quilhazinha que já vinha, né? Meio uma a Gladys fez história nas lojas aqui, né? Peso absurdo, né? Que era de jornal, via jornal. E a tua primeira onda, onde é que tu surfou? Foi lá no Zé Pequeno? Foi no quartel. Quartel. Que é ao lado do Zé Pequeno ali, né? Exatamente, não tinha dique, tinha nada. Era, as ondas entravam ali em mar aberto, né? Muita onda boa ali, muito eu nunca cheguei a surfar em Olinda, mas eu ouvia dizer que naquela época tinha umas ondas muito boas. Depois com o avanço do mar, porque o mar subiu, né, o nível oceano. E tinha fundo de pedra também. Na frente da Olinda Praia Clube era no fundo de pedra, perfeito. E de lá do Havaizinho. E aquele beach break também do Del Chif, que também faz parte, né? Desculpa, Cunha, fala aí. Ele falou no pico, High Start. Se eu não me engano, em falha a memória, eu não sei, mas pelas histórias que eu me falo, era um fundo de pedra. Era fundo de pedra. É ainda hoje, você passa no Milagre, você vai ver a igrejinha do Milagre, é ali na frente. Que fizeram até uma praia, agora aterraram lá. Mas aí o mar já levou de novo. Ali era grande quando vinha ondulação. Agora, perigoso porque ali eram várias casas das antigas de Olinda que o mar levou, era cheio de parede ali. Né, embaixo, era pedra e parede também, né? Mas tinha muita onda, cara, muita onda mesmo. Então ali no quartel foi exatamente quando a gente começou. E em 1982, se eu não me engano, aquela novela Água Viva, você lembra? Que o Windy Surf a gente fez ali com Cadu Moliterno e André de Biasi, um evento ali. Depois eles fizeram aquela dupla do Armação Ilimitada, né? Aquele programa muito legal. E a marca Energia, né? Que era de André. Você lembra de Energia? Lembro, do Lip Dylon, claro. Fizemos muita coisa. A Olinda realmente marcou. E as barcas que a gente fazia, aí o Pedro, Renatinho já era mais novo, Ricardo CC, Sérgio Godoy. Uma galera. Aquelas barcas que no caminho a gente descia umas 4 vezes para empurrar o carro do atoleiro. A gente andava o Cossel, aquele primeiro Cossel, a gente andando ia mais rápido do que ele, né? E era sempre assim, do avô de um, aí o outro era. E algo engraçado, assim, na época também, a barca era 4 ou 5 pessoas. Só iam de 4, 5. Assim, para rachar o gás, era carro lotado. E outra coisa, quando você cruzava com um carro no caminho, você sabia quem era, né? Ah, lá vem fulano. Porque era pouca gente que transitava, né? Assim para as praias mais distantes. O carro do avô, do pai, que pegava, mandava levar, e sempre assim, né? Todo mundo, ou de ônibus, de trem. Do jeito que a gente chegava. Né? Eu costumo dizer a todos os meus amigos que eu fui um privilegiado, nós fomos privilegiados, que a gente viveu a melhor época do surf e da vida mesmo, que era os anos 70, os anos 80, em todos os aspectos, não só na cultura praia, no surf, mas na música, nas artes, né? na forma de uma liberdade, apesar de vigiada, né? Mas a gente tinha uma liberdade, a gente fez vários descobrimentos, alcançou coisas assim inimagináveis para os dias de hoje naquela época, né? Então, Geraldinho, é legal saber dessas histórias tuas. Eu cheguei também, Guilherme, você me perguntou, prancha, engraçado, eu tive Paulo, eu tive essa Lightning Bolt, eu tive uma Goldsmith, eu tive uma Heitor, antes de ir para o Havaí. Heitor tá no Havaí, tem assim. A gente, quando estava lá, encontrava muito ele ali. Heitor tem 30 e tantos anos, ou mais. Foi talvez o primeiro shaper brasileiro a fazer sucesso fora, né? A última prancha dele, antes de Jorge Parcelli. Eu cheguei lá e lembrei, ele ficou emocionado, tudo aí. Teve uma Cláudio Mendonça, você se lembra? Lembro, Cláudio Mendonça de Saquarema. Exatamente. E Zé Mudo e Mudinho, que vieram para cá em 70 e pouco, se eu não me engano. 79. E aí veio porque Paulo Cristo chamou, né? Em 2015 eu fui para Saquarema fazer um master lá e estava andando na rua, encontrei, eu e Norminha, aí Zé Mudo, aquele jeito dele, e Mudinho, aí a gente encontrou, me abraçou tudo, aí eu virei para Zé Mudo e fez: você lembra de mim? Ele olhando, né? Assim, eu disse: tu fez uma prancha para mim quando foi
em Pernambuco, no Nordeste, que ele veio ensinar o pessoal com plânia, que todo mundo era no sulforme ali, né, tal, e ele que começou a ensinar a galera aqui, né? E aí, meu irmão, eu disse, rapaz, há 40 anos tu fez uma prancha pra mim, tô 38 anos, ele começou a chorar lá. É muito bom, né, quando a gente encontra a galera. Mas, Geraldo, antes daqui de finalizar esse primeiro bloco contigo, que eu quero passar para Cuenca, porque infelizmente nós temos 1 hora e pouca de entrevista, mas seria no mínimo 2 horas com cada um individual, porque é muita história para contar. Mas só para falar que a gente vai falar disso aí, de tudo isso aí que você está salientando, do momento atual da CBSUF, das competições, como você iniciou esse processo. Mas eu gostei de ouvir essa tua história aí. Você só não me falou do seu ídolo da época. É que eu digo, da turma da gente, que era progressivo. Era o Sérgio. Hoje. Mas a nível nacional, mundial, você tinha um Gary Lopes. Lopes. A gente, lógico, né? Sempre, esse aí vem sempre e porque lógico, é da época era, né, Bocão, pra formar era Bocão, era Rico, entendeu? A nossa visão de surf, um referencial de ídolo, assim, né? Daniel Friedman, Rico, Bocão, era o que a gente... Estava no Olimpo, estrelado. E hoje é amigo tão íntimo ali, tão próximo, né? Muito legal entendeu? Isso, né? Muito legal. Né? Valeu. Cuenca, você, cara, eu tenho que dizer uma coisa. Tem surfistas assim como eu, que demoram alguns anos para começar a pegar bem. Mas você parece que foi algumas horas. Né? Então, isso denota o tipo de surfista extremamente talentoso. Porque Cuencas, pelo que eu me lembro, desde a primeira vez que eu vi ele em cima de uma prancha, eu já falei, esse cara é fera, esse cara surfa pra caramba. Porque realmente é um talento diferenciado. E quando você vê uma pessoa assim, que hoje a gente tem alguns, né? O Arthur Vilar, o Iago Belotti, lá da Paraíba, tem uns moleques assim que excepcionais. Aí eu me lembro do tempo, naquele tempo quando o surf não estava tão organizado, quando o Cuencas surgiu num primeiro campeonato, eu acho que ele tinha uns 14 anos de idade. E não sei se foi o Portão 81, ou se foi um campeonato depois em Gaibu que teve. Mas, rapaz, quando ele pegou a primeira bateria, ele já se tornou, na segunda que ele confirmou o que ele era da primeira, ele já se tornou, assim, um favorito de ganhar o campeonato. Embora ele não tenha ganho, se eu não me engano, ele não ganhou esse campeonato não, mas ele era o favorito, ele era uma unanimidade. O surf de Cuenca teve uma onda que ele pegou, desceu, deu um 360, que na época era um manobrão. Aí no meio do caminho ele deu outro. Eu digo, vixe Maria, aí deu o terceiro, eu digo, homem, pra onde é que esse cara vai? Aí quando ele deu o quarto, eu digo, é um ventilador. É um ventilador. Aí botei o apelido dele de El Ventilas, o ventilador. Mas, brincadeiras à parte, Fábio Cuencas é um nome de um respeito não só brasileiro, mas mundial, né? Porque o que esse cara fez com 18 anos no Havaí, né? Inclusive entrou na lista de Bocão como um dos 10 maiores big riders da época, na revista Trip, Bocão colocou Fábio Cuenca, pelo desempenho que ele mostrou no Havaí. Então, além de um surfista extremamente habilidoso de onda pequena, ele também é um big rider. Então, Cuenca, eu quero ouvir agora a tua história. A mesma pergunta que eu fiz a Geraldinho, como foi que o surf entrou na tua vida? Como foi que tu ouviu falar de surf? Pegou numa prancha, entrou no mar, pegou a tua primeira onda? Teus ídolos, quem eram daquela época? Com certeza, ainda somando as palavras iniciais de Geraldinho, né? Agradecer seu convite aqui para que a gente estivesse aqui junto. A mim é uma honra e um prazer. Desejar sempre sucesso, que esse programa com certeza ele já é um sucesso, até pela forma que ele está sendo divulgado, da forma que você e toda a equipe de produção vem nos mostrando e trabalhando em prol, né, a fazer isso. Eu acho que desejar sucesso a todos, né? E continuando, né, como você bem falou, o início foi até algo meio engraçado da minha carreira para eu chegar aqui, né? Porque o que acontecia? Eu morava em Boa Viagem e meu avô morava em Piedade. E na aeronáutica, ali na aeronáutica já era barro na época. Então minha mãe vinha para a gente passar o final de semana na casa do meu avô, ou às vezes me tomar um sorvete e voltar. E quando ela pegava a Avenida Boa Viagem, exatamente ali na aeronáutica, eu começava a ver aquelas pessoas em cima da onda, que quando eu vi era uma prancha. Então eu acho que no meu primeiro olhar que eu tive aquilo entrou na minha cabeça, eu queria. Eu morava perto da casa de Paulinho Porrete, né? E Paulinho Porrete já era o cara ali. Era uma fera. Nelsinho, Alexandre Gordo, né? E tantos outros, sua época também. E, enfim,
E eu ia na casa do Paulinho, sem prancha, nada, mas eu andava com o Paulinho. Eu já era surfista sem mesmo ser. Então aí me começou aquela fissura de ver a galera surfar numa caiaque, então ia de bicicleta. Às vezes eu perdi aula para ficar vendo o pessoal surfando, apenas vendo. E aí chegou uma hora que eu me lembro, esse ponto também é bem engraçado. A gente dava uma mesada do meu avô e eu ia guardando para cada uma vez no mês. Eu dizia para minha mãe, eu queria ir no aeroporto. A minha mãe nos levava para ir lá no aeroporto. Muitas vezes pensando que eu estava a fim de ver os aviões, mas na verdade eu queria ir lá. Ver as revistas. Não sei se vocês se lembram, que tinha uma grande banca de revistas, na época era banca de. E só vendia as Surfing, a Brasil Surf, e só vendia lá. Então eu ia lá uma vez, meu irmão ia lá ver, não sei o que, eu quero essa. E aí eu juntava o dinheiro, que muitas vezes era para comprar um lanche, uma coisa, e comprava essas revistas. E essas revistas, na verdade, só que elas viravam, era a parede do meu quarto. Eu tinha 11 anos de idade, e era a parede do quarto todinho, era revista foto de surf. Né? E aí, poxa, lógico, eu vim de uma família classe média, e aí eu comecei pelo isopor, pela Planador. Que é Planonda. Planonda, né? Planonda era o nome. Então, que é uma bem redondinha. É. E por coincidência, onde eu morava no prédio, morava um primo da família Marroquim, que era Fred, que foi um grande cara jogador de frescobol, mas ele era, para mim, foi assim, o cara que me botou no surf. E quando ele viu que, né, eu queria ser surfista, para você ver, eu via Paulinho, Nelsinho, Marroca e, se não me engano, na memória, ou eram 4 que surfavam na caiaca. Zezito. E Zezito. Açougue. Esses 4, eles tinham um calção que era uma banda amarela e outra azul. E eu dizia e tinha um nome visual, lembra agora, tinha um nome visual. Aí eu dizia, caramba, visual, eu quero um desse. Eu sei que eu descobri onde era a loja da Visual. Chego lá com minha mãe, né? Meu aniversário, me lembro muito bem. Aí eu quero um short que é assim. Aí o cara dizia assim, era o Nelsinho, eu me lembro. Assim, né? Recordações muito tempo. Aí eu quero um short azul e amarelo. Ele disse, pô, mas azul e amarelo. Não, mas eu expliquei, né? Aí ele falou, cara, aquele short é para a equipe da Visual. Aí eu olhei assim, eu disse, pô, Um dia eu chego lá, né? Eu queria aquele short, né? Mas você deu início. Eu sei que eu comprei uma sandália, que tinha uma tirinha amarela no meio, que na época era chamada a sandália do surfista. Certo. Né? E daí eu comecei a surfar com essa prancha, nessa que eu falei, planador. Né? Planonda. Planonda. E o Fred, como ele me viu que eu era tão fissurado, que ele ia às vezes em casa bater um papo de surf, eu era 10 anos. Aí ele disse, pô, vamos botar uma quilha, porque ele viu que eu já ficava em pé nela. Aí fizemos uma quilha de araldite, porque é a cola que ia sustentar no isopor. Pintamos a prancha de verde. E já vai eu pro meio da caiaca, entrar lá no meio do Alexandre Gordo, de Walter, de todo mundo. André Maia, de Sadi, Marroca. Eu sei que eu não sabia surfar ainda. Eu me achava que já era, né? E eu me Gandola. Isso, Fernando, né? Fernando Gandola. E eu sei que eu fiquei na frente Nosso de Gary alguém. Lopes. Alguém me deu um esporro, eu fiquei nervoso. Eu sei que bateu aquela frágil e caiu, né? E eu fui para casa de cabisbaixo, disse, caramba, eu atrapalhei o pessoal lá no surf, e no lugar de eu somar. Aí eu disse, sabe uma coisa, vou arrumar outra prancha. Aí foi quando eu descobri a Guarujá. E a Guarujá era que... Quando eu peguei a Guarujá, eu já ficava em pé, já cortava. E onde eu morava, que era mais para cá da padaria Boa Viagem, muitas pessoas vinham do Acaiaca e me vinham surfando nessa prancha de isopor em pé. E o comentário chegou lá no Acaiaca. Porra, tem um garotão ali, tá aí. Depois o Paulinho disse, porra, é Fábio. Não era o Cuencas ali, era o Fábio, meu amigo e tarará. Né? E isso aí foi os primeiros passos. Né? Mas e a tua primeira prancha de fibra, qual que foi? Então, aí depois eu me mudei para Piedade. Né? Aí eu conheci, para você ver, ironia do destino, meu vizinho era Carlos Bolinho, que foi proprietário de uma marca aqui de roupa. Chegou a fazer pranchas também, né? Então, Corais. Não, era ele Corais, já né? fazia prancha com um amigo dele, da mesma rua, que era a prancha chamada Chuá. Chuá. Então,
dessa prancha aí, dessa marca Chua, aí eu fui começando, eu não tinha um poder aqui, atrás de uma prancha velha. Aí você já estava em Piedade. E aí rolou o quê? Hotelzinho da Varig e logo depois Abreus. Exato, né? Então, conversou o quê? Eu tive que primeiro arrumar uma prancha velha para desencapar, para ele fazer uma Fazer prancha. essa, certo. Sendo que nesse meio eu vivia no hotelzinho, pegando a prancha dos outros, não tinha prancha. Ei, presta aí uma onda. Daqui a pouco eu treino, presta aí uma onda. E ficava nessa. E foi com essa prancha que você foi a primeira vez pro Abreu ou não? Não, então aí essa prancha que ele fez, né? Foi daí que começou a sair tudo, né? Comecei a surfar o hotelzinho. Abreu não podia ir. Eu era muito pequeno, minha mãe não deixava. Deixa eu só fazer aqui um parêntese. O Abreus é o pico urbano de fundo de coral, ao estilo Serrambi, que com certeza é a onda mais power e melhor, a onda mais internacional que nós temos dentro da área urbana. Mas infelizmente, por conta dos ataques de tubarões, hoje está impossibilitado disso falar. Porque é uma onda que você tem que remar mais ou menos uns 400 metros, né, da areia até lá fora no pico. É um outside reef. E era um pico ali do pessoal de Candeias e Piedade, frequentava bastante naquele período que ainda era liberado. E lá eu vi muitas atuações de Fábio Cuencas aí, excepcionais. E da nossa lenda também, da entidade do grupo nosso, Murras, né? Murras, claro. Murrinha, eu acho que foi o primeiro que surfou ali, né? Murras, Murrinha, essa entidade do Pete, grupo os americanos, também, esse pessoal que foram os desbravadores. E eu quero trazê-los aqui para contar essa história. Inclusive já convoquei Murrinha, ele veio com um papo de fazer por videoconferência. Eu digo, não senhor, eu quero você olho a olho. Tem que ser. O grupo nosso, só um pouco, aquele grupo que a gente tem, é demais, cara. Você ter Murras, Pete, eu quero ver se traga os dois juntos Gordo, aqui, depois Nelsinho, trazer essa galera toda. Né, aí. cara? André Maia, tudo, meu irmão. Muita gente, muita gente. O campeão brasileiro longboarder, o Master, o Walter, o açougueiro, Zezito, grande campeão, Paulinho, né? Tem muita gente, Zé Radiola. Ou seja, o surf pernambucano tem tanta gente assim, que eu estou falando só das gerações dos mais velhos, porque se a gente tirar para a geração um pouquinho abaixo da minha, onde começa com Cuencas, Burle, Sávio Carneiro, Eduardo Rato, Paulo Tampinha, tem um bocado de gente boa, cara. Aí depois vem a geração de Cacá Porrete, Fred Barney, e todo aquele time, os Trajanos, Pig, Nino Boy, Mauro Rogério, cara, Guga Rock, é tanta gente boa mesmo, Paik, então, eu fico até assim, Romerinho, Rogerinho, Robertinho, Maurinho, é tanto Inho, Marinho penteava o cabelo no backdoor lá, que os havaianos ficavam com raiva. Então, quer dizer, essa geração que eu tô falando agora, tem tanta gente boa, que fez tanta história no surf brasileiro, que eu gostaria de ter a oportunidade de trazer todo mundo aqui, como o pessoal do surf feminino, como todo mundo, abrir espaço. Como eu digo, isso aqui não é um programa meu, isso aqui é um programa do surf pernambucano. Talvez até do surf nordestino e brasileiro, porque a gente vai falar aqui de tudo. Vamos falar do circuito mundial também, né? Inclusive teve aquela polêmica ali do 9 e 10, que o cara precisa de 9 e 11, mas a gente vai falar isso mais da frente. Agora, voltando aqui só para o Quen-Quen, que você estava aqui no raciocínio, aí eu perguntei sobre o Abreu, aí eu quero saber, porque no Abreu é onde a gente botava os pingos nos giros, diferenciava os homens dos meninos. Quem é que você, quando chegava lá e via assim uma atuação que te inspirou, que foi referência para você? Ou seja, quem foram os teus primeiros ídolos aqui em Pernambuco, no Brasil, no mundo? Olha, eu vou te falar o seguinte, nos Abreus, quando eu chegava, bem citado o Geraldinho falou de Murrinhas, na maioria dos mares, os melhores mares, o Murrinha já estava lá. Ele chegava, o Amin, tinha também um golfe, um regular, eu não me lembro bem o nome. Maurício da Fonte? Não, Maurício era show mesmo na época já. E dos melhores, um dos caras ali que também que eu ficava assim abismado quando eu cheguei era o Zé Radiola. Zé Radiola, aquela batida de backside dele. O Zé Radiola, posso te falar que aquela batida do backside dele eu aprendi muito. E era justamente ali. Sendo que muitos mares ele saía antes, eu ficava mais horas e horas. Até só te interrompendo um minutinho, Paulinho, solta aquela foto 1 e depois a 2. Para mostrar aqui a categoria do surf de Fábio Cuencas, que na minha concepção, como juiz de surf que eu já fui, e essa aqui, coisa... ali. Hein? Então. Aí. Aqui não passa, não?
Aí passa para o público, passa, né? Então, essa aí, ó, eu como o juiz estava falando, eu analiso, eu tenho um critério de julgamento de surf. Inclusive, viu, Geraldinho, ultimamente eu tenho acertado 90% das notas da WSL. Antes de dizer, eu digo para minha mulher, essa aí foi um 7,5, dá lá 7,60. Então, enfim, a abordagem de cuencas. Ele tem uma cavada onde ele utiliza bastante a força, né, da parte do core dele, das pernas, para formar uma cavada onde ele enterra a borda e que dá, você vê que a visão dele, ele já está olhando lá para cima do lip, onde ele vai subir, passa para a segunda foto, para fazer a manobra de lip, onde ele executa de uma forma limpa, em trazendo a prancha. Essa é uma batida característica de cuencas, inclusive uma das primeiras fotos que eu vi tua em revista, era uma batida assim, acho que num campeonato lá no Sul, né? Que você ficou então, essa foto aí eu acho que foi lá no Quebra-Mar, no Rio de Janeiro, uma foto do Ernesto Baldan. É, que você tá de roupa de borracha azul e tal. Então, essa é uma batida característica de Fábio Cuencas. E é uma batida, né, Geraldinho? Uma batida de um profissional, de quem realmente sabe todos os fundamentos do Sul. Você vê que ele enfia bem o fundo da prancha, vai girar aí na rabeta e fazer aquela estouro da caixa d'água, jogando água para todo lado. Então esse é o surf de Fábio Cuencas, assim, numa ondinha marola, né? Mas vamos botar a próxima foto dele aí, a terceira, que eu acho que é em Noronha. Aí. Isso é Noronha. Aí eu tava aí nesse dia, isso aí é no bode, né? Isso. Uma direitinha do bode, onde ele tá cavando aí para pegar mais um tubo, aumentando a quilometragem dos tubos que ele tem, que dá para dar 2 voltas no planeta. Passa para a próxima, por favor. Olha aí. Aí foi o seguinte, né? Eu chegava assim e pensava, porra, eu mais velho, meus amigos mais novos, Fábio Cuenca, Burle, Heraldo, estão tudo no Havaí pegando altas ondas, eu tô aqui marcando passo. Eu quero ir pro Havaí também. Aí, de repente, vi uma banca de revista visual, aí abri, quando eu vejo o post do meio, vejo o Cuenca nessa foto aí, em um Aimea, 20 pés. Eu falei, quero mais não. Não quero ir mais pro Havaí não, deixa eu aqui mesmo. Na né? época que não tinha nem helicóptero, nem jet Nada, ski, não tinha Eu ia nada. falar exatamente Nada. isso. Não Era tinha nem época- colete. Caiu ali, meu amigo, era... Isso E aí, outra coisa, segurar eu e fico pô. assistindo muito filme antigo, dos anos 60, e aquela galera que pegava o Aimea e tudo, nem cordinha tinha, meu irmão. Pá. Perdia a prancha, tinha que sair no braço, né? Greg Noll Então, também era gigante. aqueles caras ali, Peter Dron, Peter Cole. Inclusive, Peter Cole, uma vez eu tava com ele em Sunset, aí eu cheguei pra ele sempre com aquele traje dele, né? A prancha amarela, o short vermelho e a camiseta branca. Aí eu digo, ali é Mr. Cole. Aí cheguei devagarinho, eu digo, por que o senhor não usa um leash, né? Um strap? Why don't you use your leash, Mr. Cole? Aí ele, leash? This is the worst. Ele falou, isso é a pior invenção que já existiu no surf. E ele morreu com mais de 80 anos, 90 anos, sei lá, surfando até os 80 e nunca botou uma cordinha no pé. Surfando o outside de Sunset. De Sunset, 15 dropando. pés pra baixo. Ele é Quantas punk, vezes eu não vi Dropando, ele, coroa. Quando eu tava no Havaí, ele tinha 70 e poucos anos. E ele surfou até os 80, sei lá. Então, ele falou, pô, você perde a prancha, rapidinho você recupera, já está no pico de novo, não dá tempo para as outras pessoas se posicionarem e pegar a onda. E outra coisa, no dia que você perder a sua cordinha, você não tem preparo, você não sabe nadar, você não vai sair do mar, você vai morrer afogado. Então, quer dizer, tem fundamento, né, o raciocínio dele. E né? Guilherme, só acrescentando alguns detalhes que é muito importante nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, como também Geraldinho falou, o Alexandre Gordo, que nessa transição que a gente estava falando, do início até chegar mais na frente, eu tinha um tio que era primo dele, do Alexandre Gordo, aí o Alexandre falou, não, vou fazer uma prancha para você. E pegou uma prancha, desencapou, shapeou a prancha, deixou lá a prancha shapeada. E num desses surf que eu estava fazendo de Guarujá, a Guarujá partiu, num terral lindo. Eu me lembro que eu cheguei, eu sabia onde o Alexandre morava, que até hoje eu acho na Conselheira Guiar, perto da Caiaca. Eu cheguei lá às 6h30 da manhã, querendo a prancha. Não, velho, eu não fiz a prancha não, ainda está no bloco. Eu digo, não, me dá a prancha no bloco, eu vou surfar com a prancha. Eu sei que, mesmo eu acordei ele, eu me lembro muito bem, até peço desculpa, ele sempre me lembra essa memória. Ele me deu o poliuretano e eu fui para a praia, fui surfar. Veja a minha cabeça e a fissura. Peguei o poliuretano shapeado, bonitinho, e fui surfar. Peguei 3 ondas e pá, partiu também. Aí eu disse, caramba, isso aí são momentos únicos. E A fissura era grande demais. Né? E também, por exemplo, essa história que a gente está falando
dessa foto do Aimea, eu já vinha conversando com você no caminho, falando a respeito, que tudo tem um porquê, né? Foi ironia eu chegar no Havaí, não tinha, era na temporada, né, no Norte só, na Ilha do Arro, e não tinha casa nenhuma, nenhum quarto para alugar. Só tinha um quarto e era a única pessoa. Aí a moça falou para mim, ó, vai ali e pergunta que tem um Mark. Miss Miller foi? Não, o Miss foi lá na frente, tem um Mark, que ele aluga uns quartos. Aí o Mark, eu digo, mas Mark, como é Mark Full. Aí o Mark Full, aí eu digo, eu vou, né? Chego lá, aí a moça fala, que eu já falava já um pouquinho de inglês, eu vim da Califórnia, aí a moça fala, ó, ele tá chegando do surf. E já vem ele, nessa hora, entrando, chegando na casa dele, vindo do Aimea. Isso eram umas 3h30 da tarde. E daí, brother, quando eu cheguei lá, eu não sei porquê, ele parecia que eu conhecia ele há anos. E ele, Fábio, aí eu fui dizendo que era, eu falei, não, eu tenho um quarto aqui, eu alugo meu quarto para você. Aí eu, meu quarto? Seu quarto, assim, né? Não, alugo, para você que lá arrumou o quarto lá. E eu fiquei lá uns 5, 6 dias. Aí depois ele disse, ó, vou ter que sair, pelo até o valor que eu cheguei assim, né? Ele, não, mas fica aqui, eu faço um negócio melhor para tu. Não, eu disse, não, tá tranquilo, eu vou dividir ali, que na época sempre dividia, né? Sendo que a ligação da gente, cara, ficou sempre próxima. Eu vi ele na praia, eu não caí em Waimea ainda, né? Mas eu ia lá ver. E ele, por coincidência, ele passava por mim várias vezes. Quando eu estava vendo o Waimea, quando eu ia Cara, no Food muito Land, legal, né? Que a gente perdeu ele em Mavericks naquela tragédia ali. Quando eu ia no Food Land, no mercado, ou seja, e depois, quando eu fui interagindo, comecei a ver ele mais em Sunset. Ele não se falava muito pipeline, raramente mesmo off the wall. Mas eu via ele em Laniaké, em Raleiva, né? E a gente começou a ter um laço. E lá na frente, perto da realização dessa foto, eu já estava lá há 2, 3 anos, né? Já estava conseguindo pegar onda. E a gente se cruzava direto dentro do Waimea. E ele sempre, era um prazer, eu sentia o prazer dele. Fábio, não, vá na próxima, rema, Fábio. E eu sempre perto dele, e eu tenho certeza, por eu ter conseguido pegar uma onda dessa, de uma série, num mar desse, que sempre é muita gente, perigoso, foi um grande ênfase, assim, da reflexão que eu tive quando eu conheci ele. Lógico que depois vieram todos os brasileiros, como o Bocão, o Rogério Izete, o próprio Renan Pitangui e tantos outros, né, que são muitos. Sinira, o Brandi, a família Brandi, a do Bahia, né, e tantos. Naquela época. Tá bom, mas Cuenca, a gente vai falar muito ainda das suas experiências havaianas, assim como a de Geraldinho também, mas vou pular agora um pouco para a parte da organização das competições em Pernambuco, no Nordeste, né, no Brasil. Começando aqui para o nosso estado, pelo que eu tenho lembrança, o primeiro grande campeonato bem organizado que teve aqui, assim, a nível regional, que veio ônibus do Ceará, do Rio Grande do Norte, alguns competidores da Bahia, se não me engano, foi o campeonato que Zelo fez em Maracaípe em 1980, que o pôster do campeonato era até o nosso saudoso Amin, dropando uma onda na direita. Sim. Inclusive com a cordinha onde ele usava, que era característica aqui no braço, né? E esse campeonato, eu me lembro que ele foi vencido por João Sarará, na profissional. Cearense, já falecido também, e Siri, também cearense, né? Que fez a final, se não me engano, com o Elinho, no Amador, Hélio Coutinho, meu primo. E Sarará parece que fez a final com o Zezito. E parece que ele puxou a cordinha de Zezito, teve uma polêmica nesse campeonato. Eu sei que o campeonato terminou numa confusão, numa pancadaria. Como todos na época. Quebraram o ônibus do Ceará, apedrejaram. Enfim, foi uma confusão maior do mundo. Depois desse campeonato de Zelo, que apesar dos pesares foi um campeonato bem sucedido, que chamou a atenção, inclusive para o Pico de Maracaípe, que naquela época quebravam ondas excelentes. Logo depois o meu irmão fez junto com Gilberto Reis e Alô o Portão 81, que houve 2 versões, o 81 e o 83. O 81 não teve. O 81 você participou, Participei. Não? Foi quando eu lhe vi a primeira vez. Então, participava com as pranchas emprestadas. Pois é. Nesse aí eu usava a prancha do Radiola, que era uma Rico, e a do PP César. PP César também, que era as pranchas Rico, né? Aí depois disso, teve uma eleição para formar a primeira associação de surf de Pernambuco, a ASP.
E essa eleição, Eduardo, meu irmão, não era candidato, era açougue e alô. Mas na hora de botar as fichinhas lá, todo mundo, inclusive alô e açougue, botaram o nome de Eduardo para ser o presidente. Porque meu irmão, ele tem uma característica assim, organizacional, né, de muito preparo em tudo que ele faz na vida. E no surf não foi diferente. Hoje ele está afastado, o negócio dele hoje em dia é correr. Mas já foi enxadrista, campeão brasileiro, já foi corredor de vaquejada, futebolista, já fez um monte de esporte. Lembro perfeitamente. Mas o surf ele meio que abandonou. Mas naquela época ele ajudou a organizar, criou isso e logo depois fez um campeonato em Gaibu, que foi esse que eu me lembro que você era o favorito. Mas se não me engano quem ganhou foi Paulinho Porrete, numa final com Cláudio Marroquim. Foi isso mesmo? Você lembra não? Não, esse Em aí 82. Esse foi outro. Aí depois também, em 82, Walter Açougueiro, junto com Alexandre Gueiros, fizeram um campeonato realce. Que aí veio uma galera, veio Daniel Friedman, Cauli Rodrigues, um monte de gente. E Zezito venceu na final contra Testinha, Daniel Friedman e Cauli Rodrigues. Esse foi um grande campeonato também. Logo depois veio o Portão 83, que o meu amigo Valdir Vargas veio uma galera... Lembro. Se eu não me engano, a final foi Cláudio Marroquim com Felipe Dantas, que também teve outra confusão. Felipe não aceitou o segundo lugar, subiu no palanque, botou o troféu de cabeça para baixo, aí Marroca não gostou, parece que quis bater nele, foi uma confusão, aquelas coisas que aconteciam naquela época, que hoje não existe mais isso, graças a Deus, porque Paulinho e Zezito chegaram a apanhar de cordinha no palanque lá no Ceará, tiveram que sair correndo, e a turma dando lapada. Aí depois disso veio um campeonato grande também, que foi o Manchete de Milton, que ele abriu na Visual Esportiva. Foi duas 8-4, né? 8-4. Não, foi 85. 85. Não, 85 foi o ano também que a gente fez o Argo Brahma, onde teve uma final, Heraldo voltando do Hawaii, morava lá. Uhum. Aí a final foi Heraldo, Cláudio, Sandro Black e Napinho. Olha. E aí, cara, eu me lembro que fosse hoje, a gente voltou, eu, o Nildinho, a galera, de carona com o Heraldo, na Belina, que a mãe dele tinha. E aí, cara, no campeonato, quem ganhou foi Cláudio até, mas realmente Heraldo era para ganhar um campeonato. Sendo que ele veio, começou a dar uns floaters que ninguém sabia o que era. Como é que entendeu? Isso? Aí ele disse, porra, eu acho que eu ganhei o campeonato, aí a gente acha também, mas aquela manobra que tudo, porra, não sabia nem como pontuar. Geraldinho, né, esse campeonato foi um dos primeiros que você participou organizando, não? Não, isso aí foi em 85, 84, a gente fez o Argo Brahma. Sim. O Argo Brahma é esse que você está falando, né? Não, teve o Argo Brahma e teve outro. Porque a final do Burle Manchete virou profissional em 85 também. Foi. Ganhou um campeonato de Gaibu de mão. Lá em Maracaípe, nesse campeonato, ele pegou até hepatite. Eu tava assim andando, ele pálido. Aí eu me lembro que fosse hoje. Ele virou profissional em 85. Foi uma briga que teve. O surf tava todo mundo brigado no estado de Pernambuco. Todo mundo. Prancha, ninguém falava com ninguém. 83, que a gente fez primeiro curso de juízes com Jordão e Rominho. Na casa de Zé Antônio, em 84. Não, isso foi pro Match Bally. Aí o Match Bally foi em fevereiro de 86. Certo. Mas a gente fez um curso antes. Na casa de Zé Antônio, que era ali do lado do Acaiaca, da praia, que hoje é um edifício. Isso. Aí em 86 a gente fez, eu acho, naquela época, na década, foi o maior evento, que a gente contratou amigos, veio atleta em tudo que é lugar. O público que deu na praia, meu irmão, 5 mil pessoas na praia, foi uma coisa de louco. Mas eu estava falando do Manchete porque eu lembro que Milton fez esse anúncio oferecendo passagem para o Havaí, passagem para o passagem moto. No final só teve a moto mesmo. E Felipe, que ganhou o campeonato na final contra Paulinho Porrete, aí montou na moto, saiu meio bravo, porque ele não queria, ele queria a passagem para o Havaí. Porque Felipe sempre foi um cara focado em viajar, em pegar onda, em disputar campeonato, em ser profissional. Inclusive aqui fazer aqui uma justa homenagem a Felipe Dantas, que é o primeiro surfista realmente oriundo do Nordeste a ser profissional na excelência da palavra em todos os sentidos, a ter patrocinador, a viajar, a competir. Enfim, Felipe Dantas é uma história que, infelizmente, o público lá de Natal talvez não conheça ou não deixaram conhecer, porque fizeram agora um evento lá mundial na porta da casa dele e nenhuma referência à figura de Felipe Dantas, que eu acho, sabe? Então, esse canal aqui, ele tem essa preocupação
em resgatar e contar a história e valorizar as pessoas que realmente são a história do surf brasileiro, né? E aí teve um campeonato muito importante também que o Alexandre fez com o Ialô Ari, que a gente fez, foi o único Recife que eu e o Alexandre fez a convite de Ialô. Foram foi 3 ou 4, Gaibu, né? 84, foi. 85, 86. A gente fez, que veio o Marcelo Boscoli, Osvaldo, a galera toda. Tatuí veio o Daurei, veio todo mundo ali também. Foi altas ondas também. Os Arrecifes. Então, esses campeonatos dos anos 80, só para finalizar essa ideia, que eu estava falando do de Milton, eu queria perguntar a Geraldinho, porque eu já trabalhei a partir do Milton, né? Eu vi que eu nunca tinha muito talento para ser competidor e chegar nas cabeças. Então eu digo, não, eu vou entrar em outro ramo. Aí comecei a julgar campeonato. Foi quando o Geraldinho me descobriu e me chamou para participar desse ensaio, né, de treinamento lá na casa de Zé Antônio para o Match Ballin. Mas eu julguei o campeonato ao lado de Dadá Figueiredo, de um monte de gente de Milton. Aí eu te pergunto, você já trabalhou nesse campeonato de Milton? Já não? Na época de Milton, a gente tinha feito um circuito em Olinda. Certo. Que até a galera, Chuca, os meninos novinhos, acho que era o que tinha, mirim, que estavam a molecada correndo. E aí, como vocês disseram, ficou aquele negócio, vai ter, não vai, vai ter, não vai, vai ter, não vai. Porque até realmente acontecer o evento, uma semana antes, ninguém ficava naquela dúvida, né? Ah, não vai ter não, vai ter não. Mas aí... E aí eu acho que eu passei o primeiro dia, mas não fiquei no campeonato. Mas, Geraldinho, me diz uma coisa, você considera, então, que o Match Ballin, na sua carreira como organizador de eventos, né, um papel que você desempenha muito bem, a virada de chave foi o Match Ballin? De grande evento foi, realmente foi. A nível regional foi o Argo Brahma, porque a gente entrou numa bomba, estava realmente, não tinha associação, e outra. E existia de fato, não existia direito. Na verdade, a gente fundou a Associação de Surf de Pernambuco em 84 para 85, e quando a rádio foi candidata em 86, e eu consegui registrar a associação com Carlos Wilson e a esposa dele, Ana, na época. Eu fui lá no comitê, pedi para pagar o contador e registrar pela primeira. Porque a associação em 82, quando fundaram, não foi registrada. Não. Porque depois de Eduardo parece que passou para Walter Açougueiro e depois Alexandre Gueiros. Não foi? Não até tinha, chegar para você, não foi? De fato, não era aí de Paulinho do Derby também foi presidente, não foi? Paulinho foi depois de mim. Depois de você. Foi. Depois quando eu voltei pro banco. Certo. Era eu, Zé Antônio, Zé Tavares. Zé Tavares também, exatamente. Inclusive um abraço aqui pro nosso amigo Zé Antônio, né, que passou por um processo cirúrgico recentemente, um dos grandes surfistas da história de Pernambuco também. Tudo de bom e melhoras para tu, Zé. E aí, cara, essa virada de chave foi quando você despertou para ver, porra, o meu talento é isso, é organizar eventos, fazer campeonatos, né? E aí a gente trabalhou em muitos campeonatos, trabalhamos nos Arrecifes juntos também. Vários pernambucanos. Depois, junto com Marcelo Andrade, Clemente Coutinho, Regis Galvão, criou-se uma associação dos profissionais de Pernambuco e a gente fazia campeonatos sem nenhuma infraestrutura, tipo assim, treinamentos, para justamente deixar os surfistas pernambucanos mais aprimorados no hip de competição. Então foi um momento muito importante também. E aí depois eu comecei a viajar e fazer muito filho e me afastei do mundo um pouco do surf, mas eu tive ainda o convite depois do Match Ballin do Roberto Perdigão para ser juiz, através da indicação de Jordão Baile e Romil Fonseca, no primeiro circuito brasileiro, que foi em 87, e por impossibilidade na época eu não fui, aí eu falei, procure Geraldinho, foi quando você indicou Lucídio, que na época também era um bom juiz. Acho que o Zezito tá... Era um juiz. Uma palavrinha ali aí, Guilherme. Nosso amigo Zezito Barbosa. Foi campeão brasileiro. Com certeza, Zezito foi campeão numa época em que não havia circuito brasileiro. Existiam campeonatos, né, festivais, onde delegações de vários estados e vários surfistas renomados compareciam, como assim era o festival de Ubatuba e o festival de Saquarema, e teve esse campeonato real feito aqui por Alexandre Gueiros e Walter, que Zezito fez a final
contra Cauli, Daniel Friedman e Sérgio Testinha de Natal, e ele foi o campeão e, portanto, o campeão brasileiro, vamos dizer assim, para aquela época. No Brasil era Campeonato Brasileiro de Ubatuba, campeonato tinha Taça Primo, né? Campeonato Brasileiro também. O Matt Bali foi um brasileiro. Foi um brasileiro. Zezito também, o Realce, eram vários. Não existia circuito, só depois de 87 foi 87. Que realmente começou. Com 2 pernambucanos entre os top 16, que chamava na época, para acompanhar, né, o circuito mundial. E tinha os Back 40 também, que também teve 2 pernambucanos. Você lembra aí esses 4 nomes, não? Da época? Eu vou te falar. Na elite dos top 60, Burle ficou em 5º e Heraldo ficou em 10º. Certo? E Back 40, se não me engano, Zé Radiola foi 20º alguma coisa. E Cláudio Marroquim, se não me engano, foi 19º. Zé já estava morando. Porque Jojó foi o 17º ou 18º e no ano seguinte ele foi campeão já. Né? Acho que Zé já estava morando em São Paulo também, né? Zé ficou... Zé se mudou lá para o Guarujá. Zé é um cara de primeira também, né? Zé, e ele vai voltar aí, viu? Vai voltar na competição, porque ele inclusive é um cara que eu quero trazer aqui, Zé, pô. Você sabe que o convite está feito aqui a você, meu irmão. Quando é que você vai vir? Meu amigo. É uma figura excepcional, também, irmão do coração e um grande surfista e grande professor de jiu-jitsu também. Cara, inclusive, ele vai falar do surfight aqui. A gente tava vendo aqui Zezito, né? Zezito sempre foi, cara, um apaixonado por competição. A gente tem que realmente... Zezito era uma máquina de competição. Ele adorava isso de uma maneira... Adora, né? A ênfase dele, a expectativa dele. Ele tem falado comigo de voltar agora, né? Tem que voltar, né? Como Jaiminho, vê o tempo que Jaiminho ficou fora. É o que eu ia falar agora. Jaiminho é outro que ele vive para competição. Não, Jaiminho, mas ele não quer pegar onda, ele quer competir. Ele descobriu exatamente amarradão, viajando. E passou 30 anos sem surfar, né? É um exemplo. E hoje campeão brasileiro. Contando essa história, falando desses nomes aí que você falou, existia um campeonato, rapidamente, só dar um flash pra gente, que foi chamado Campeonato Dupla Surf. Sei. E esse Dupla Surf, no auge, o Zezito era o cara a ser batido. Mas era dupla, tinha que ser... Eram 2 Quem era a tua dupla? Era um cara do Rio, né? Não. Então, tinha que ser 2 contra 2. Então, cada equipe tinha que formar... Eram 2 atletas. Somava os somatórios dos dois. Das outras. Existiu o quê? Essa bateria, que eu era a equipe de Zezito. Na época. E quando, na época da Realce, o neguinho falou, vai ser tu e Zezito. Eu disse, caramba, com Zezito, o cara ser batido, porra. E caímos com quem? Jaime, que fazia a dupla com Antônio Carlos Baixinho. Com Baixinho. Que era a Recifes na época, né? Antônio Carlos Lembrando Baixinho, o nome da nossa amigaria. Vulgo do Zaparrala. E aí, rapaz, essa bateria, nós já perdemos a bateria para Jaime Farinha e para Antônio Carlos. Lembrando sempre. Antônio Carlos Baixinho, grande surfista. Fábio Louco também, da mesma geração. Lógico. Jaime grande surfista. Pernambuco foi muito conhecido pelos 360, que ele ficava em pé, já dava 1, 2, 3. E a geração também de Marcelinho, Fred Barney, Gerson. Não é que eu estava falando, essa galera é a melhor geração em termos quantitativo e de qualidade do surf pernambucano. Chuca, quando voltei agora ao Havaí, uns 4 anos atrás, eu encontrei Ratinho em Raleiva e a Chuca estava na minha rua, lá da onde eu estava, em Wailua, e não encontrei ele. Vim encontrar aqui. Quando ele veio pra cá, ele foi lá no show nosso. Aí, falando uma coisa aqui contigo agora, Cuencas de Geraldo, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Pernambuco, além de tudo, é uma terra também de big riders, né? De cara que nós temos aqui campeão mundial, bicampeão mundial, nosso Burle, que é a referência máxima do estado no surf. Temos Heraldo, que, capa da revista Veja. Alexandre Blaublau. Xandinho, Inaldinho, Cuencas, né? Quem mais? PB, a gente não pode esquecer PB. PB é pai agora, né? PB é pai. Parabéns aí, PB. Parabéns, não sabia não. PB é um surfista destemido, daquele cara PB corajoso mesmo. Inclusive eu estava lá em Waimea com 25, 30 pés de onda quebrando. PB entrou, levou uma vaca animal daquela que a galera, a pessoa morreu. Todo mundo na praia,
Aí saiu com a Bebê é prancha surfista de partida, o alma, jet cara. ski foi lá tirar ele, o salva-vida, aí tirou e chegou e pegou outra prancha pra entrar de novo no mar. O salva-vida virou pra ele e falou, ó, não entre não, que eu não vou lhe buscar mais não, viu? Ele, não precisa não. E foi lá e botou pra baixo, pegou uma E venha nessa linha aí, Luel também, o que Luel gosta. também Dodô. gosta. Dodô vai ser Dodô, a primeira atual campeão temporada brasileiro. dele agora no Hawaii. Ah, é? Ele foi? Vai com a gente agora pra... Ele e Alan. Eu até Alan cobrei também não dele, tinha. já tava na época dele. É, nem Alan nem ele tinham ido pro Hawaii e aí estão indo na volta Eu de fiquei Fortaleza. impressionado, rapaz. Foi com o Luan Ferreira lá em Pipeline. É. Ele botou pra dentro de uns caroços. Não tava muito grande, não, mas a onda de Pipeline, quem conhece, sabe que é pesada aquele tubo ali. E um moleque novo mostrou, assim como o Arthur Vilar também, lá de Bahia Formosa. Então a molecada, a safra brasileira, que você tem muito responsabilidade sobre isso, ela tá garantida, Tá irmão. garantida. E Tá outra, garantida. Você falou numa coisa que é bom a gente tocar, cara. Eu sempre digo isso pernambucano, sabe? E o pessoal às vezes esquece. Mas eu vou dizer a você, cara. A gente foi o estado mais castigado do mundo com problema de ataque de tubarão. Nenhum no mundo passou e passa ainda, passa o que a gente passa. A gente era para estar extinto, mas a gente transformou todos os fatos negativos em positivo. A gente perdeu a geração Acaiaca, a geração Espanha, Olinda, isso, aquilo, outro, criou uma geração Ipojuca. E depois conseguimos abrir as praias com muita batalha com o Eduardo ainda, né? E hoje, cara, você vê os frutos vindo, porque não é brincadeira, a probabilidade de a gente ter acabado com o esporte aqui era 90% e a gente deu a volta por cima. E hoje, quem é campeão brasileiro da primeira divisão? Douglas Silva, da geração, a terceira geração, quarta geração pós-Tubarão. Quem é o vice-campeão brasileiro de Taça Brasil? Luan Ferreira. Outra geração. Então a gente está mais do que garantido e está sendo trabalhado uma nova geração. Luizito está fazendo um trabalho e Lula, né? Sim. Bill Rodinha. Faz um trabalho outro grande base, surfista hoje no stand-up. Abraço aí faz pro um Bill. trabalho de base muito importante que vai ter frutos, mas não tem que ter pressa, cara. Daqui a 2, 3 anos, porque não é assim, não aparece um Pelé, um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar. Toda hora. É década para chegar. Então a mesma coisa é no surf, é no basquete, é no vôlei, entendeu? Então a gente está muito bem representado, muito, tá? E para frente, como as meninas também. A gente tem 2 representantes na primeira divisão do surf nacional. A Monique Santos, Monique, né? E Nicole saiu agora, mas Nicole volta, né? Uhum. É aquele negócio de fases. Então, eu acho que a gente passou. E sempre quando a gente deixou de ter grandes atletas como você citou, que era uma máquina, uma fábrica, a gente passou a ser o estado dos maiores eventos. A gente tirou a carta na manga nossa, que é o Havaí Brasileiro Noronha, né, em 95 no AP e depois 2000, né, quando levou já para lá e aí, né, mostrou que ninguém tem, né, para você ver, Geraldinho, é tanto assunto que 2 horas vai ficar pouco. Vamos lá pro Havaí? Vamos pro Havaí agora? Vamos. Galera, a gente vai agora pro Havaí. Vou começar pro Cuenca, que chegou lá primeiro que a gente. Cuenca, você foi pro Havaí com 18 anos de idade. Né? Cheguei lá, né? Chegou lá, com 18 anos. Como é que foi essa tua... Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que você chegou? Qual foi o feeling que você sentiu quando desceu ali, ganhou aquele lei no aeroporto, passou naquela placa Aloha? Me conta aí as tuas emoções da época. Sem dúvida, isso é uma coisa que eu acho que todos os surfistas almejam, ou mesmo os amantes do esporte, é chegar no Havaí, né? Então, naquele momento... Paraíso, né? Claro, naquele momento eu estava na Califórnia e tinha visto, quando eu entrei na Califórnia, por umas passagens, fui juntando tudo, quando competia ainda, anos 80, corria a taça Primo no Sul, né? Que o Geraldinho citou aí anteriormente, né? Que tinha taça Primo, e foi lá em São Francisco do Sul. E fui juntando premiação outra, então eu sei que eu consegui, né? E quando eu cheguei na Califórnia, eu peguei um visto de turista de 6 meses. E quando eu fiquei lá esses primeiros 4 meses, eu disse para mim mesmo, pronto, agora eu não vou ficar aqui ilegal e eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu digo, brother, eu já estou aqui, estou um passo do Havaí, eu vou tentar renovar meu visto, né?
E aí eu mandei uma carta lá na Califórnia para a imigração. Na época a gente podia renovar uma vez. Uma vez, né? Era. E mandei especificando que eu gostaria muito de conhecer o Havaí, que era um sonho. Falei as coisas bem claras, eu fui bem autêntico e verdadeiro, né? Falei que gostaria, eu sei que mandei. E, assim, 15 dias, eu me lembro muito bem, porque era uma coisa, às vezes, que as pessoas mandavam e nem voltava a carta. Quando isso não voltava, era significado que eles não iam expandir, né? Em 15 dias, quando eu chego em casa, ó, chegou uma carta da imigração para tu. Eu digo, quando eu fui ver, aí me deram mais 6 meses. Aí eu disse, Hawaii. Aí eu ainda tinha 2 pranchas que eu tinha levado daqui, peguei as pranchas, vendi, fui perto um dinheirinho, economizei antes de chegar os 6 meses, mais 15, 20 dias, eu disse, pronto, vou tentar agora achar uma passagem. E fui indo, eu sei que eu cheguei, né, Bruno? E quando eu cheguei, como eu falei agora há pouco, eu fui cair, por ironia do destino, dentro da casa do Mark Fu. Aí depois você mudou pra casa de Miss Millie? Aí, nessa transição, eu conheci, tem uma senhora que aluga os quartos, Miss Millie. que era Aí mais deixa barato, não era Salvador uma na casa. época. Aí deixa eu te Salvador. perguntar uma coisa. Você estava lá naquele período que Fechete estava pagando $100 para quem desse um soco na cara de um brasileiro, que estava tendo aquelas confusões, quiseram invadir a casa de Miss Millie por causa daquela briga de picuruta. Você estava lá eu nessa não época? só estava na época, como eu estava antes de tudo e fiquei até depois de tudo. Assisti tudo, eu vi. Mas nunca teve problema Não, lá. não, porque tanto é que nessa época que teve, né, eu já estava lá um tempo, então eu estava trabalhando. Cuidou pra dos Miss porcos Millie. dela, não? Cuidei Dos dos porcos. porquinhos dela, lavava os porcos, pegava um balde, ia lá num restaurante perto de Waimea, o Waimea Falls Park, que tem, pegava, Aí nessa época morava lá na casa Paulinho Magulu, né? Paulinho Magulu, André Derizange. Isso aí. Essa turma aí. Paulinho do Derby também chegou Não, nessa época? depois. Chegou depois. Né? Então foi nessa transição, quando eu cheguei no Havaí, aí quando eu vi, aí se não me falha a memória, era já 86, 87. Estão vindo os brasileiros, né? Que eu acho que foi depois do primeiro circuito que teve. E aí, como eu vejo, quem vai chegar? Que na época ou era telefone ou era carta para esperar 8 dias para ir, 8 dias para voltar. Não, o Carlinho vai chegar com um amigo da gente, Geraldinho sabe, você também, o nosso amigo Júnior, o Doctor. Aí, Júnior Pimpa. Júnior Pimpa, aí, vai chegar para... Aí sim, fui eu levar o colar para eles, que eu já estava lá. Primeira vez que o Burley foi com ele, né? Inclusive o Burley já me confidenciou isso, que você era tipo a referência dele, o ídolo. Apesar de você ser um pouco mais novo até do que o Burley. Um mês. Um pouco mais novo. Burley realmente, cara, ele é muito importante pro surf pernambucano mundial, e brasileiro. Né? Acho que mundial. Burley é um cara que ele soube, cara. E muita gente teve muita inveja dele Com certeza. nesse período todo aí, porque ele quis fazer uma coisa, nada contra ninguém, mas ele quis fazer uma coisa que ninguém acreditava. Ele dizia, cara, a comunicação é o importante. E ele investiu. Na época que ninguém bancava, ele tirava do bolso para fazer uma assessoria, para bancar. Às vezes deixava de trocar prancha, mas ia lá e bancava um bom jornalista. Vou dar um exemplo disso aí. E sempre puxou todo mundo. Vou dar um exemplo disso aí, desse talento que ele tem, a sensibilidade que ele tinha lá no Havaí mesmo. As pranchas não são baratas, são pranchas grandes, cara. Quantas vezes eu vi ele chegar com dinheiro e de repente dizer para mim, porra, eu tô, meu irmão, tô assim, vamos ali comer alguma coisa, porque ele pegava o dinheiro e investia nas melhores pranchas, nos melhores equipamentos. Inclusive, rapidamente, ele foi se destacando como o melhor brasileiro no Havaí, né? A partir da segunda temporada dele, ele já era uma unanimidade. Eu, em 93, você perguntava a Shane Dória, aquele eleito, que é o melhor brasileiro no Havaí. Vou somar mais ainda. Em 93, eu fui com o Diogo Trajano e Burley foi buscar a gente. E aí eu fiquei na casa de Edson e Diogo, a gente conseguiu uma casa para ele ficar lá. Burley já foi buscar a gente, 93. Ei, vou fortificar mais ainda esse papo que a gente está falando, como você citou, na segunda ou terceira temporada dele, não. Na primeira. Na primeira, né? Ele já se destacou. Eu estava lá e vi, eu estava lá e vi que ele, a primeira temporada dele, Pipeline, ele pegou Pipeline e Banzai, mas 12, 15 assim pés, que teve ondas que eu digo, quando eu via, já vinha o Burley botando para dentro. Esse mar aí do Aimea foi um dos
segundo mar, acho que ele caiu lá em Mel. desde muito novo, o Burley sempre foi focado, né? Focado, um cara Engraçado focado. que é como o Quen falou, que é o destino, né? Como ele caiu em Marco Fu. Eu estava lá morando no Hawaii nessa época, quando o Burley teve acidente em Maui, né? E aí ele foi para lá, para Oahu, e eu ficava com Cris, a primeira esposa dele, né? A gente ficava revezando, porque ele não conseguia entrar num avião para poder vir para o Brasil. Aí eu um dia levava ele na acupuntura, ela no quiroprata, tal, para ele poder melhorar para entrar no avião para voltar. Foi grave ali, esse dele, eu me foi lembro. por A pouco. perna dele ficou preta, né? Foi por pouco ali, Eu vi. cara. Mas vamos falar mais do Avaí, porque é muita história no Avaí, mas eu vou passar aqui para Geraldinho agora. Quando a gente se cruzou lá no Avaí, eu acho interessante isso das amizades, porque as amizades, elas constroem pontes humanas, né? E você me apresentou a Lapo, meu primo Lapo, um abraço aí, que inclusive está com um podcast muito legal. Vou lá, ele está me esperando. Inclusive eu estava assistindo o podcast, aí o cara disse assim, mas você não está trazendo ninguém importante, ninguém muito conhecido. Aí ele falou, mas calma que em breve eu vou trazer Geraldo Cavalcante. Eu disse, rapaz, eu tenho que ser primeiro. Eu fiquei logo com a disse Lapo, vamos acabar com tudo nesse dia, vamos. Então Lapo é uma figura que tem uma importância enorme no surf brasileiro, não só baiano. Mundial, né, mundial, cara? Lapo é um cara... grande juiz, muitos anos da elite. Virou e você me apresentou ele, naquele churrasco lá na casa dele, na Pumbuqueia. E eu apresentei a você, André Derizans, para quem eu levei para a academia. Meu professor de jiu-jitsu. E da galera toda da gente. Então eu acho que isso é legal nas amizades que o surf constrói, que a gente acaba linkando de um para o outro, fazendo essas conexões, né? E você com certeza é uma ponte humana, eu também sou outra cuenca. A gente quer ver nossos amigos se conhecerem, se tornarem amigos também. E aquele tempo lá no Avaí foi muito legal. A gente surfava de dia, treinava de noite, fazia churrasco, juntava uma galera grande, o Fiat sempre estava presente com aquele astral. Então, eram momentos assim, né, que a gente viveu, que foi maravilhoso naquele paraíso do Avaí. Mas eu quero te perguntar, qual foi a primeira onda que vocês foram lá? Porque a minha primeira foi Paulinho Dimas, que me pegou no aeroporto, me botou no barco dele para morar uns dias, depois eu fui para Velzilândia. Mas a primeira onda que eu surfei, quando ele me levou no North Shore, foi Chance Reef. Porque eu tinha que chegar para surfar no North Shore, mas eu também estava mesmo. Chance Reef é muito bom. Chance Reef é aquele piece of cake, né? Aquele pedacinho de bolo, aquele mamão com açúcar. Quer dizer... Aqui seria um mazão, mas eu digo, em termos de Hawaii, não é nada tão assustador. Você vê muita menina, muito longboard, mas é uma onda perfeita. Foi a primeira onda que eu fiz, foi Chance Reef. E a sua, qual foi? Foi Haleiwa, velho. E eu digo a tu, eu peguei... Sabe aquele Havaí diz assim, a partir de 2 horas, a boia tá dando, e dá. Você diz, se for aquele horário. Aí vem aquela série, aí tu fala, porra, aí vai lá, aí dá uma remada, aí rema, e vem a outra. Meu amigo, eu passei 1 hora para sair ali no canto do dique. Daqui para ali eu não conseguia sair do mar. Forte, corrente. Eu desesperado. Foi uma das vezes que eu mais pavor tive. Foi ali em Haleiwa, quando eu caí ali a primeira vez. E meus filhos também, depois quando eu fui com eles. Os meninos para sair ali. Bruno tá morando fora, né? Tá. Bruno tá na Califórnia, né? Tá em Vegas agora. Bruno, Danilo, Paulinho Bola, Balaquinho, foi tudo morar lá em casa. Quando eles 15 anos de idade, eles querem pegar onda grande. Quer pegar onda grande? Tá. Aí coloquei eles num curso de Lifeguard Júnior para aprender, entendeu? A nadar, saber levar caldo. Fui em Eric Aracá, comprei 11 pés para ele, um Island Glass também, 12 pés, duas copinho. Material tem. Duas chupetas. Pra segurar. Irmão, material, casca grossa, e os meninos eram atirados. Tem um dia lá, meu irmão, que tava eu tenho uma foto dele, uns 20 pés, animal, lá dentro. E aí, Fabinho e Danilo Couto entrando no mar, eu e Norminha, desesperado na praia, querendo que eles saíssem. Eu virei pra Fabinho e Danilo, meu irmão, avisa o menino pra sair, pô, já tá ficando tarde, pelo amor de Deus, pode deixar. Aí eles entraram. Aí Fabinho e Danilo saem, e eles lá, quando saiu, dei uma dura mesmo, eu escachei ele. Mas Fabinho e Danilo disse pra eu ficar, porque tava altas ondas. Fabinho e Danilo, ao contrário. Ó, seu pai disse que ficasse, tem altas ondas,
que aproveitasse e dormia morrendo na praia. Sacanagem, né, velho? Mas porque aprende assim. Eu me lembro que Ricardinho Santos, né, que tragicamente tomaram a vida dele, um dos maiores surfistas da história do Brasil, ele dizia o seguinte: na Guarda, quando eu era pequeno, eu morria de medo do mar. Aí falou o nome de um cara mais velho lá. O fulano chegou pra mim e falou assim: tu quer perder o medo? Quando vier a série, tu rema na maior. Se tu vacar e tomar um caldo e sobreviver, tu vai ver que tu não morreu por causa disso. E se tu pegar o tubo da tua vida, tu vai voltar e vai querer pegar mais. Aí ele disse: foi isso que eu fiz e aconteceu, e eu virei Big Ride assim. E realmente o cara era atirado, o Ricardinho dos Santos. Mas eu gostava muito também do Hawaii de surfar. Você não falou, foi do Rafa, cara. Onde é que anda o Rafa? Meu filho? Sim. Aí tá com Pura Vida. Porque eu acho, pode ser que eu esteja enganado, que o Rafa dos três teus filhos é o mais talentoso assim pra surfar. O Rafa né? pega muito de long, de pranchinha, tudo. E tá com um projeto, ele e os amigos, com Cauã, com Romerinho, tudo, com um projeto chamado Pura Vida. Legal. Né? Surf House, e agora estão com a escola, as coisas. E é alucinante o projetozinho dele, vão abrir agora. Eu me lembro ele lá no Hawaii, ainda moleque, assim, um cabelão grande, igual o de Rob Machado. A gente botou logo Cara, o nome dele, Rob Machado. Eu tenho uma foto de Rafael, ali no Sunset Beach Elementary School. Ele estudava, tem uma foto, ele, João, Eli, maior galera na Estudava sala, tudo cara. com ele no Sunset Tudo ali no School, Sunset, né? entendeu? Tenho essa foto lá, alucinante. Eu surfei muito com o João desse tamanho em Velzilene. Teve uma vez que eu remei pra uma onda, ele remou mais assim no inside, e eu meio no rabo olhando pra ele, os dois disputando a onda de 6 pés. Aí na última eu vi que não ia dar, puxei o bico, ele puxou também. Eu olhei pra ele e falei: ô moleque, tu ia nessa onda mesmo? Ele falou: porra, eu tava pra ir, mas fiquei na dúvida se você ia ou não, aí eu acabei desistindo. O moleque era foda. Bom, completando aqui, já que você falou em Havaí, em lá pro Coutinho, né? Vamos falar do Brasilianantes. Eu queria chegar aí, meu irmão. Claro. Que Lapão, pelo amor de Deus, Lapão, o que tu fez ali é uma coisa inusitada que ninguém de nacionalidade nenhuma no mundo conseguiu fazer. Um campeonato só de brasileiro em pipeline e ainda por cima com os juízes Rory Russell, só as feras havaianas julgando. E a turma dos Black Trek de Fast Ed dando o apoio logístico para ninguém incomodar o campeonato. Então, esse campeonato é um marco histórico. É uma situação única e inusitada que aconteceu no mundo do surf. E Fábio Cuencas foi o vice-campeão desse campeonato. E, inclusive, tinha gente que dizia que ele teria que ser o campeão. Mas como o outro era Fábio Pacheco, que foi o campeão, eram 2 Fábios, nas papeletas os caras não sabiam qual que era o Fábio. Entendeu? Aí tá, Paulinho, solta aquela última foto de Fábio aí, aquela foto 7 de pipeline, que é do campeonato do Brasilianantes. Um campeonato que, segundo disseram, o mar estava cascudo. Essa daí mesmo, olha aí. Essa para você ver, essa prancha aí, pra você ver o tamanho que tá a onda, né? Essa prancha era do Burley, que ele deixou lá entre uma temporada e outra. Uma 8 pés. Essa aí era 8 pés, uma prancha Almeri, que se não me falha a memória, 8 pés. Hoje né? em dia nego cai de 6,8, 6,6. Né? A remada aí era muito fundamental, né? Que aí tá o sol grande e você não podia, né? E voltando à continuação desse campeonato, né? Como você bem citou, foi um campeonato único, né? Só de brasileiros, com suporte havaiano, os juízes, como você bem falou, os havaianos, né? Poxa, independente do resultado, porque às vezes o resultado tem suas sugestões e às vezes suas polêmicas, enfim. Né? Eu acho que esse campeonato ele foi mais marcado com o mérito do Lá por ter realizado esse evento. Com certeza. Eu acho que o marco maior, o que deixou o legado, a história toda, né, não foi nada, deu tudo certo. O campeonato foi de uma forma espetacular, dando altas ondas. Isso aí foi no começo do dia. Nas finais a gente já caía de 6,8, porque o mar tinha entrado um vento meio cona, meio aquele maral, mas ainda tinha onda. Teve o grande Fábio Pacheco, muito casca grossa. Maligno. Muito, Fábio Pacheco, o cara sem comentários nas ondas grandes no Havaí. Fera, craque. Também outro cara que estava nessa final é do Bahia. Surfista de São Paulo. Atirado. Muito Big Ride também. O Anésio também estém de São Paulo. Também. Tinha uma turma ali que era... Tinha os baianos bons também, né? Tinha a família Brandi. Né? Tinha uma galera. Inclusive, por falar dos baianos... Falou uma coisa certa, não é nem quem ganhou, quem não ganhou, tudo é o acontecimento que lá
conseguiu fazer, que ninguém nunca mais, Não, isso Lapão, é histórico, primo, você- vai ficar você na história. É o cara que realmente... E abriu também, foi um dos caras que abriu ali, né? O Avaí realmente comprou briga por muita Exatamente. gente, né? Recebeu muita gente. Como o Cezinha também. Cezinha é outro também, já não mais pra frente, que quantas Dos mais casca-grossa que eu já Cezinha, conheci. meu irmão, e receber todo mundo, venha pra cá, pra dentro de casa. Gente boa Gente demais. boa demais, Exatamente, Abraço aí cara. pra Cezinha Oliveira, Agora eu queria casca-grossa do falar, porque Avaí. eu vi ali aparecendo Bruno Monteiro, Cepa. Cepa Bruno também, Cepacol. cara, faz um trabalho muito massa Muito, de escolinhas muito aí. legal. E o fruto disso, principalmente na inclusão, é que a gente falou aqui de vários campeões, mas a gente tem também, cara, de uma novidade que surgiu de 2022 para cá, antes no ISA, mas a gente coordenando. Pô, tem Roberto Pino, que é bicampeão do mundo. Chamei, para mas surf, ele teve que Otávio, passar por filho uma... dele, que já vem quebrando. Passou por uma cirurgia. Larissa, filha de Edson, que primeiro evento, né, cara? que Pessoal ganhou do Parasurf, né? do Muito... Parasurf, Josemir, né, como é? Também tem Davizinho. Davizinho, meu irmão, uma galera boa aqui, que tem crescido Pirata. de uma maneira... Alcino Pirata, Alcino, fera dos braba, pioneiros. né? Então, crescido muito. A gente tem um leque hoje em Pernambuco, desde o Master, Longboard, como a Atalanta aí, campeão de novo sul-americano. Nós temos campeões de em todas todas as as categorias. categorias. Eu estava dizendo isso para a governadora e o secretário de esporte saber qual o esporte que 2023 e 2024 deu tantos títulos nacionais como o surf no estado de Pernambuco. Eu queria que... Inclusive o atual campeão brasileiro profissional. lógico, né, cara. o Dodô. Então a gente é para estar num patamar maior, né? De ser visto aqui no estado de Pernambuco. E vamos chegar a isso. E Geraldinho, vou ainda somar todo esse êxito que o surf pernambucano vem tendo já há anos, esse sendo realmente, né? Cada ano está melhorando. O Surf Kids, que a gente estava falando, de Bill Robinha, Bill. né? Tanto Surf o Kids. trabalho dele como também do SAP, você citou. Eu participei da última etapa, a convite da Federação Pernambucana, eu participei da última etapa dentro do campeonato do Surf Kids do Lula. E eu vou te falar, tinha atleta de São Paulo ao estado do Ceará. Mas, galera, o tempo, infelizmente, é curto. É tanto assunto, como eu falei no começo, precisaria de 2 horas com cada um para a gente tocar em todos os assuntos. Mas antes de terminar, eu queria fechar com o atual momento que o surf brasileiro passa. Esse momento no qual você, Geraldinho, é um dos grandes responsáveis. Eu me lembro que a luta que foi para vocês ganharem a eleição e estar na coordenação da Confederação Brasileira de Surf. O Cuencas também, que participa como treinador da equipe Master, que foi campeão agora em El Salvador, como eu disse no início. Ele vai falar um pouco do campeonato. Você trouxe a medalha aí do campeonato? Claro. Trouxe a medalha para mostrar a galera. Mas eu quero falar, antes de falar desse campeonato especificamente, do momento que o Brasil vive em termos de competição, de premiação, de satisfação dos surfistas que estavam meio que obscuros aí, guardados, ressentidos, mas sempre assim resilientes quanto a esperança de uma mudança, e essa mudança veio, e hoje nós temos vários circuitos, temos Taça Brasil, Dream Tour, Circuito Master, Circuito de Supwave, Circuito Feminino, tem tanto circuito que eu fiquei meio perdido, mas eu quero botar aqui na tela. Paulinho, bota aquela imagem do calendário, por favor, porque eu quero fazer aqui uma pergunta a Geraldinho. Olha só, Geraldinho, as primeiras etapas, tirando o Campeonato Master de Saquarema, nós vamos ter na Taíba, no Ceará, em Sergipe, né, no Francês, no Pará, que é uma coisa inusitada, aí vem para Pernambuco o surf de base, depois continua em Pernambuco o circuito Dream Tour, aí depois vai para Bahia, vai para Bahia Formosa, só lá para julho que chega em São Paulo. Então esse início todo, tirando Saquarema, é praticamente um circuito dentro do Nordeste. Aí eu pergunto, isso aí teve o dedo de Geraldinho? Como é que foi feita essa escolha? Porque eu vejo também que foi prestigiado todos os litorais, tirando Piauí e Maranhão, mas do Pará a Rio Grande do Sul vai ter evento em todos o litoral brasileiro. Mas o Nordeste foi bastante privilegiado. Aí eu pergunto, isso aí é o dedo de Geraldinho na história, não? Não, na verdade, cara, primeiro, é como eu te falei no começo, a gente juntou um grupo muito forte.
um pensamento voltado para o esporte. Pela primeira vez, o Nordeste está sendo visto, né, em termos de percentual. Nós temos, com o Pará, que é norte, 9 estados contra 3 do sul e 3 do sudeste. Então é o triplo. E vinha um evento perdido para o Nordeste. A gente tem maior quantidade de atletas, tudo, porque tem mais estados. O que é que a gente fez com isso? E melhor época de onda nesse período. Na verdade, aqui, a gente está começando mais nessa época, porque no começo agora, Ceará é ondulação que vem de Noronha, que pega fevereiro, até o comecinho de abril. Ceará, Rio Grande do Norte são os melhores. Depois, no meio do ano, maio, a gente colocou os 2 eventos de Pernambuco, na melhor época do ano, maio, altas ondas com terral. A mesma coisa a gente foi lá em Aracaju, qual a melhor época aqui? Abril, começo de maio. Então a gente está começando a colocar os eventos nas melhores épocas de onda, e aí quando vai para o sul e sudeste também. Perfeito. Porque agora em março mesmo, não é bom para Saquarema. Não é legal, entendeu? Mas vocês estão arriscando. Não, porque o Aloha Espírito, que é um parceiro nosso que a gente faz um trabalho fora, todos os outros eventos são nossos, é o Aloha. Ele tinha um compromisso com a prefeitura para ser nesse período, mas não é a melhor época. Então, o que a gente está tentando casar, e aí vem Paulo Moura e Teco também, né, a diretoria do esporte, é exatamente tentar colocar nas melhores ondas, nos melhores períodos de onda. Não adianta chegar aqui em janeiro para a gente fazer um campeonato. Então, a gente está... Né, então, é mais isso, e também pela distribuição democrática dos espaços. Não seria justo, novamente, a gente tem, tirando o Pará, 8 estados contra 6 do sul e do sudeste. Entendeu? Entendi. Então, não seria justo. A gente 6 não, 5? Não. Sudeste 3, Espírito Santo, Rio, São Paulo, e Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Verdade. E a gente aqui 8 tirando o Pará. Então... e todos com serviço prestado de anos, quantidade de atletas, campeões, tudo. Então, a gente foi democraticamente, pela primeira vez, igualar e valorizar. Nada de bairrismo, nem nada, até porque o ano que vem a gente vai ter um circuito muito boa, regionalização do surf brasileiro, sempre com grande final, sorteio. E aí, cara, é muito importante não é? Um presidente como o Teco, o Paulo Moura, a Brigitte e tantos outros atletas envolvidos, tá? Porque tem amigos meus que dizem, não, você pode assumir a presidência. Eu digo, não posso, eu já fui presidente da confederação, eu tenho que ser hoje o amigo ou o conselheiro do rei. Agora, resta saber se o rei quer ou não. Né? A nossa experiência, o Bocão e Mauro, tantos outros que a gente tem experiência, nunca vamos colocar. Primeiro que a gente viu Teco, Paulo Moura, tudo crescer. Qual a possibilidade de a gente colocar eles numa fogueira? Nenhuma. Não há possibilidade. Pelo contrário, a nossa responsabilidade é 1000 vezes maior do que se a gente estivesse lá, porque a gente não vai deixar nada acontecer a eles, porque a gente conhece, a gente tem experiência. E é isso que a gente está fazendo. E uma coisa boa, que eles ouvem, entendeu? Sempre. E uma coisa bem democrática, democrática, né? E, cara, meu irmão, onde chegam, Teco bicampeão do mundo WQS, é Paulo Moura, é CT, é isso, aquilo outro, é Cuencas e Tatuí que está na equipe Master. Então, meu irmão, essa representatividade do atleta, a gente não abre mão, e da valorização para todos eles. O principal ponto da confederação é o atleta, cara. Tanto é que a gente está aí. Não existe hoje, Guilherme, no mundo, uma entidade que chegue assim a 20% do que a gente faz no cenário mundial, do leque de eventos. Não existe. Mas boas assim, premiações. Disparado. E eu acredito que o feedback, o respaldo e a aceitação da comunidade do surf em geral, não só atleta, mas todo mundo que faz o surf brasileiro acontecer, está todo mundo mega satisfeito com essa nova direção que o esporte tomou na mão de vocês, do Teco, do Paulo Moura, seu e Bocão, enfim, toda a equipe que você falou aí. Então eu acho que tanto o calendário como
tudo que está acontecendo para os surfistas profissionais brasileiros. Está sendo muito bom, todo mundo muito satisfeito, correto? Muito, todo mundo vibrando e outra. E a gente vai cada vez mais mudar para melhor. A gente tem, esse ano a gente já fez umas mudanças, hoje a gente está trabalhando 30 horas por dia, não é 24, e para exatamente a gente ouve na praia dos atletas, dos pais dos atletas, tudo, e traz, e dentro do que a gente pode implantar, a gente implanta. Com a parceria gigante do COB, importantíssima, Banco do cara. Brasil. Banco do Brasil não. Erradamente o Banco do Brasil está fora ainda da CB Surf, mas muito errado mesmo. Ué, eu pensei que o Banco do Brasil estava dentro. Era para estar, né? Não se justifica. Um Banco do Brasil não está com a Confederação Brasileira de Surf. Mas vamos chegar lá. Temos parceiro também da Dream Factory, que é nosso parceiro, né, junto do projeto do Rintu, a TGA, né, de Vantuil, Rodrigo e Pedro também, que são braço direito e esquerdo da gente. A gente tem uma sustentação jurídica, né, não só do trabalho jurídico, mas direcionamento. O pessoal é muito amigo, entendeu? E trabalha com a gente nisso. Então, a gente está muito feliz disso aí, Guilherme. Valeu. Muito. Geraldinho, obrigado aí pelas tuas explicações. Antes de eu abrir para as considerações finais, eu vou só perguntar a Cuenca aqui rapidamente, porque nós estamos com o tempo quase estourando e vai entrar um novo pessoal no estúdio, para saber como é que foi lá o campeonato, como é que foi a tua parceria com o Tatuí para orientar o Brasil a ser campeão mundial por equipes Master na Praia de Sunzal, lá em El Salvador, ano passado. Sem dúvida, Guilherme, quando você fala no campeonato e ser campeão, eu tenho um orgulho para mostrar, né? Medalha. Todos. Isso aqui, quando a gente fala que o Brasil foi campeão, mas não só foi, fomos todos juntos, né? A CB Surf hoje, todo o nosso, junto a diretoria da CB Surf, junto com os parceiros, Guilherme, foi uma força muito grande. E o trabalho para a gente conquistar esse título, além de ser uma grande equipe no masculino e no feminino, os 6 grandes nomes do surf nacional, né, que eu posso dizer aqui, o Jorge de Olivença, o Diego Rosa, o Gama de Santa Catarina, entre as meninas a Roberta Borges, a Andréa Lopes e a Jaqueline Silva. Né? E eu e Tatuí fizemos um trabalho especificamente visando o resultado. Eu e ele, como ex-competidor, tendo todo o tempo laçado com a equipe, né? Algumas delegações optavam para fazer algo que fosse por opção de cada equipe, mas enfim, a gente sempre optou, estávamos focados para o que a gente estava ali para fazer o quê? Em tentar, né? E graças a Deus, com o surf alto nível da equipe, e com foco, né, que eu e Tatuí, muitas vezes, algumas delegações optavam de fazer um passeio, optavam de fazer em alguma reunião, uma festa e outra, mas eu e Tatuí não, eu e Tatuí nos focávamos e a gente ia para dentro do quarto dos atletas para conversar, para comentar, importantíssimo, para mandar essa energia e como eu falei há pouco, para a gente realmente passar para eles o que nós estávamos fazendo ali. E foi exatamente isso. De 6 atletas, de uma delegação de 6 atletas, tivemos 5 finalistas. Perfeito. 1 medalha de ouro. Excelente. Né? 8 medalha de prata, os bronze, então. Ou seja, foi uma equipe realmente assim, focada, dos atletas, dedicados 100%. E tanto é que tá aí, ó, primeiro título mundial Master no Brasil. Show demais. Foi demais. Parabéns, Cuecuê. É isso aí, demais. grande campeão. Geraldinho, show também demais. Parabéns. Obrigado a vocês, cara. Demais, Mais uma cara, vez demais. salientando que isso aqui é um programa para todo Pernambuco, né? Agora, quando terminar, a gente vai tomar um açaí da Casa do Pará, o melhor açaí do planeta. E agradecer a presença de vocês e dizer que em futuro breve, quando for possível, eu quero trazê-los novamente, dessa vez individualmente, para dar mais espaço, mais tempo, porque é muito assunto, é muita história, tanto sua, de Geraldinho, como sua, de Cuencas, mas eu agradeço e agora abro o microfone para 1 minutinho de considerações finais de cada um, que vocês queiram deixar uma mensagem para o pessoal aí do podcast. Eu primeiramente, mais uma vez, agradecer pelo convite, né? E tem momentos na vida da gente que a gente tem um coração, né? E os bons corações, como eu sempre falo, né? Você andar no caminho certo,
né, o errado nunca lhe vence. Com a fé em Deus, agradecer sempre pela saúde que Deus nos deu para a gente estar aqui conversando sobre isso. E também, muito importante, né, não só esse campeonato mundial que nós trouxemos, o trabalho, como foi bem citado aqui na mesa, um trabalho inédito da Confederação Brasileira de Surf, da CBSurf, que não é fácil, né? A gente sabe como foi a batalha de fazer essa seletiva master para a gente ter os 6 atletas, se juntou também com a Mormai, né? E toda a equipe da CBSurf. Quando eu falo a equipe, é um grupo, a CBSurf é um grupo de surfistas que trabalha para a surfista. Time forte. Time forte. E agradecer a todos aqui. Time não, seleção. Mencionando o nome de todos, porque realmente isso é um trabalho e resultado que a gente está vendo em Pro Surf super positivo. Eu parabenizo a equipe em seu nome, a todo mundo, e a CBSurf em nome de Geraldinho. Geraldinho agora aí dá o recado final para a gente encerrar. Cara, agradecer a você mais uma vez. Vamos estar vindo sim aqui. Vamos abrir agora Ceará, Saquarema, depois a gente volta aqui. Acho que até março a gente tem a definição real de como vai ser o ano. O presidente está indo agora para o Rio, para o COB, mais umas viagens também, vai ter muita coisa nova. E é isso, pessoal, apoiem. É o momento de viver o surf brasileiro internamente. Casa do Surf Brasileiro, chama CBSurf, é por ali. Valeu, obrigado a todos que estiveram aqui assistindo. E só para finalizar, lembrando mais uma vez nossos apoiadores, Líder Telecom, grandes conexões acontecem aqui, Texel, qualidade em sua prancha, Mais Surf, a melhor prancha de Pernambuco e uma das melhores do Brasil, Casa do Pará, o melhor açaí do planeta, Filipinho, meu amigo das designers gráficos, e também que eu esqueci de dizer no começo, os consertos, né? Você está com a prancha quebrada, precisa de uma nova pintura, de sair como nova, leve na Reals Concertos, tá bom? E eu peço desculpa que dessa vez eu não consegui mostrar as logomarcas, mas no próximo episódio todas as logomarcas estarão aqui junto com o anúncio dos apoiadores. Valeu, galera, obrigado, espero que tenham gostado e vamos para o próximo episódio. Aloha!